Só então, continuando aí o que a gente estava falando da última aula ali sobre amplificadores operacionais, tá? Estava discutindo aqui fontes de corrente, então, seguindo aí o- a discussão aí, tá? Então, a gente estava falando sobre fontes de corrente constante, né? Então, uma das possibilidades, né, circuitos que são capazes de fazer isso, né, é o amplificador operacional configurado como amplificador não inversor, tá? Fonte de corrente constante é aquela que mantém a tensão em cima da carga, né? Desculpe, que mantém a corrente em cima da carga independente do valor dessa carga, né? Então, se esse resistor aqui for de 0 ohms ou for de um valor elevado, né? O amplificador operacional garante que a tensão aqui em cima desses dois terminais vai ficar constante, de modo que a corrente seja sempre, flua sempre com o mesmo valor, tá? Então, isso se dá, né, nesse circuito aqui pela característica do curto virtual no amplificador operacional, né, que diz que a corrente que entra aqui nos terminais do entrada inversora e não inversora, ela é tão pequena que a gente pode considerar zero. E a outra é que existe um curto entre a entrada não inversora e a entrada inversora, de tal sorte que a tensão VI, que está aqui, aparece aqui neste nó. Se a tensão VI aparece aqui nesse nó e a corrente não pode ir para lá, porque não é absorvida para lá, né? O único caminho, né, que, se, que aparece então, né, que a corrente pode caminhar, né, é no sentido do resistor de valor de valor R. Então, por conta dessa característica, né, toda a tensão que está aqui no nó aqui, tensão VI, né, como só tem um caminho para percorrer, né, ela vai percorrer o valor R. Ou seja, o valor de I é a tensão VI, que aparece aqui, dividido pelo valor dessa resistência. Como essa corrente não vai para cá e ela está fluindo para cá, então ela saiu aqui da saída do amplificador operacional. Se ela saiu do operacional, ela vai passar aqui pela resistência Rx e a corrente que passa por aqui é a mesma que passa por esse ramo aqui. Então, independente do valor da carga, né, a corrente que vai passar aqui sobre Rx vai ser dada, então, por VI dividido por R, tá? Independente do valor de Rx. Tranquilo, pessoal? Tudo certo aí, João? Bom, então tá. Uh, o problema dessa fonte de corrente aqui é que a carga, né, a resistência Rx aqui, ela não está conectada ao GND, né? Então é uma carga que tem que estar flutuante, tá? Isso às vezes não é prático, né? Muitas vezes a gente quer quer uma fonte de corrente, né, cuja característica é a de que o resistor esteja conectado no GND, né? Então não é essa topologia aqui que vai resolver o problema. Outro problema que pode acontecer é que, dependendo do valor do R aqui, né, a corrente que vai circular aqui por esse circuito aqui é muito elevada aqui para ser fornecida pelo amplificador operacional.
Então, é necessário aqui um reforço aqui na, na, na corrente de saída aí do amplificador operacional. Isso a gente consegue utilizando, então, o esquema de um transistor aí, tá? Então, se eu preciso de um incremento de corrente, né? Então, colocando esse transistor, a corrente que sai aqui pelo emissor, ela é beta vezes maior que a corrente que entra pela base aqui do transistor. Então, o amplificador operacional aqui vai precisar empurrar muito menos corrente aqui para a carga, né? E vamos dizer assim, a corrente necessária, então, vai ser suprida aqui pelo ganho de corrente do transistor. Tá? Então, a corrente aqui vai continuar sendo a relação do VI dividido pelo R, essa é a corrente que vai passar por este ramo aqui, né? E a corrente, então, que vai sair aqui do amplificador operacional é essa mesma corrente I aqui, dividida pelo beta, né, pelo HFE do transistor. A diferença de tensão que aparece entre a base e o emissor aqui do transistor, por conta dessa realimentação aqui do amplificador operacional, ela vai desaparecer, né, de tal sorte que a tensão que aparece em cima da resistência Rx aqui, desconhecida, vai ser proporcional à corrente que passa por ela. A diferença de tensão que vai aparecer da base para o emissor aqui, ela é acrescentada aqui no amplificador operacional, de sorte que, somando o VBE e subtraindo o VBE, né, a tensão que fica em cima do Rx vai ser sempre proporcional, né, à resistência dele vezes a corrente que é dada aqui pelo ajuste entre VI e a resistência, essa sonda aqui, que é a resistência R. Então, eu consigo aumentar a corrente que flui aqui pelo circuito, acrescentando aqui um transistor e ele não atrapalha, né? A tensão VBE aqui não atrapalha nesse processo aqui. Uma outra coisa que pode acontecer é, em vez de eu ligar a resistência em cima do emissor, eu ligar em cima do coletor. Isso também às vezes, vocês podem encontrar isso, alguns circuitos implementados dessa forma, tá? Então, o único cuidado que tem que se ter aqui é que o VCE aqui do transistor, para isso aqui poder funcionar de forma linear, ele tem que ser maior do que 0,3 volts. Então, vocês têm que estimar aí, né? O problema aqui não é o Rx igual a um curto, mas sim o Rx igual a uma resistência muito elevada. Por quê, né? Porque o VCE, a tensão que aparece aqui entre o coletor e o emissor, ela vai ser dada pelo VCC menos o VI, que é a tensão que aparece nesse nó, menos a tensão que é dada pela queda que fica em cima do resistor Rx, vezes a corrente I, né, que é dada por VI dividido por R. Então, eu vou poder imaginar que o beta é igual a 100 para qualquer caso, desde que isto aqui se verifique, que o VCE seja maior do que 0,3 volts. Se ele for menor do que 0,3, essa estimativa aqui não vai acontecer. Tá? Então, o transistor tem que trabalhar na região linear para que essa fonte de corrente possa funcionar corretamente. E mais um detalhe, né? O ideal é que o beta desse transistor seja elevado, tá? Porque a corrente de coletor e a corrente de emissor não são exatamente iguais. A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base, só que a corrente de emissor é beta mais 1. Então, para um transistor de ganho 100, a corrente de coletor é 100 101 avos da corrente I aqui, dessa corrente I. Então, logo a corrente que vai passar aqui é levemente inferior à corrente que vai passar aqui neste ramo. Tá? Então, se o beta for elevado, dá para dizer que o IC é igual ao IE ou muito parecido com o IE. Tá?
tá? Mas para um ganho pequeno, aí a gente já vai ter que retocar aqui o valor aqui do R aqui para compensar, né? Vamos dizer assim, a perda em função do ganho do transistor. Tá? De qualquer maneira, a carga aqui ainda continua não podendo estar conectada ao GND. Tá? Isso, às vezes, limita as aplicações. Uma outra estrutura de fonte de corrente que vocês podem encontrar aí na bibliografia, aí, enfim, nos sugestões de circuitos aí na internet, tá? É uma fonte de corrente agora com carga aterrada, né? Então, meu RX agora, uma perninha dele está ligada no GND. Então, uma topologia possível é essa aqui, da configuração do amplificador não inversor com operacional, né? De tal sorte que a corrente que passa aqui pelo RX continua sendo a tensão VI dividido pela resistência R, só que eu tenho que ter um cuidado agora, que esse R tem que estar nos 4 resistores, tá? Então, se eu não tiver esses valores exatos, tá? A corrente que vai passar por aqui já não vai ser mais essa relação VI dividido por R, tá? Então, é uma implementação interessante, porém, ela tem esse problema, né? Que para eu poder fazer ela funcionar, isso aqui tem que estar bem ajustado, tá? Tem que estar bem certinho. A gente pode colocar um esquema aqui com resistores variáveis, né, para calibrar, né, de tal sorte para ajustar corretamente a corrente que circula aqui. Ok? Então, a corrente é dada pela tensão de entrada dividido pela resistência e a tensão na saída, né, o V0, eu posso estimar o valor do RX, né, conhecendo o valor da corrente, que é dada por VI dividido por esse resistor aqui, vezes 2. Tá? Então, por exemplo, se eu ajustar aqui a tensão VI para 1 volt e os R's todos para 1K, então a corrente que passa por aqui é de 1 miliampere. Se eu botar um resistor de 1K aqui, vai dar 2 volts na saída. Se eu botar um resistor de 4K aqui, vai dar 8 volts. Vai ser a corrente vezes a resistência vezes 2. Tá? Então dá para estimar o valor da resistência medindo aqui com um voltímetro, né, o valor de saída aqui desse amplificador operacional. Ah, então essa é uma fonte de corrente mais, vamos dizer assim, mais interessante por conta da questão de que a carga agora pode estar aterrada. O problema desse aqui é que, de novo, né, o amplificador operacional é quem está fornecendo a corrente ali para o circuito. Então, essa corrente aqui tem que estar aí na faixa aí do máximo de uns 100 miliamperes. Mais do que isso vai exigir muito de corrente do amplificador operacional, ele vai parar, não vai conseguir funcionar. O problema desta implementação aqui em relação a essa outra aqui é que nesta aqui, a corrente que sai aqui pelo amplificador operacional, ou vamos botar nessa aqui que fica mais fácil de enxergar, né? A corrente que passa aqui pelo operacional e que passa pela carga só tem um caminho. Então eu posso botar um transistor aqui no meio para amplificar essa corrente que circula por aqui. Neste modelo de fonte de corrente, não dá para fazer isso, tá? Porque parte da corrente vem para cá e parte da corrente vem para o ramo de cima. Então não tem como botar aqui um transistor para amplificar isso aqui, né? Porque a corrente se divide em dois. Então, embora seja uma fonte de corrente que permita, né, eu ajustar a corrente em cima da carga de forma aterrada, carga aterrada, tá? Eu tenho esse probleminha aqui. Tá? Então, uma implementação melhor desta fonte de corrente seria utilizando, então, um amplificador de instrumentação, que nós estávamos discutindo na aula passada. Né? Então, esta fonte de corrente, né,
que vai acontecer? A tensão em cima aqui da saída do amplificador de instrumentação é a diferença de tensão das fontes VB e VA, né, VB menos VA, vezes o ganho do amplificador, que é ajustado por esse resistor. Então, isso é a tensão que aparece aqui nesse pino aqui, né, no V0 ali, pino de saída. De tal sorte que, se eu imaginar esse circuito aqui ligado no GND, ó, a corrente que vai circular por aqui, por esse ramo, vai ser a tensão V0 dividido por esse R, né? Se esse ponto aqui tivesse no GND. Então, se eu pegar a tensão daqui para cá, vai ser o valor de V0 dividido pelo R. Isso é a corrente que circula por esse ramo. Se eu pegar e ligar agora uma resistência RX aqui, em série aqui com o circuito, o que vai acontecer? A mesma corrente que está passando por esse resistor aqui, como ela não tem caminho para se dividir, né? A corrente que entra aqui é nula, né? Então o único caminho que ela tem para seguir é passar por cima do valor do RX. No momento que isso acontece, se desenvolve uma tensão em cima dessa resistência aqui. Vai ser Rx vezes I. Eu pego essa tensão aqui e jogo na tensão de referência. De tal sorte que, se o Rx for 0 ohms, 0 ohms vezes um I qualquer vai dar 0 volts. Então, isso aqui é a mesma coisa que ligar esta resistência aqui no GND. Logo, se tenho 0 volts aqui, eu tenho 0 volts na tensão de referência. E aí o V0, então, vai ser só VB menos VA vezes o ganho. No momento que eu boto um Rx qualquer, maior do que 0, a corrente que está passando aqui pelo R é a corrente que passa aqui pelo Rx. Logo, vai se desenvolver uma tensão aqui Vx. Aqui. Essa tensão Vx aqui entra na tensão de referência, de tal maneira que o V0 agora se eleva, né? Ele vai continuar sendo VB menos VA vezes o ganho, mais a tensão que ele está enxergando aqui nesse nó, que é jogado para dentro que é corrigido, né? Para dentro do amplificador de instrumentação. Então o VRF, né? Vai ser o Rx vezes o I, e o I é a tensão que aparece nesses dois pontos aqui, que é o próprio V0. Então, o I vai ser V0 vezes né, o VB menos VA vezes o ganho, é o V0, dividido pelo valor do R. Que ganho que eu vou ajustar? Bom, aí depende do tipo de amplificador de instrumentação que eu utilizar e o RG que eu utilizar. Então, eu mostrei dois amplificadores de instrumentação para vocês. Um era o INA 121, o outro era o INA 122, né? O ganho do INA 121 era 1 mais 50K sobre RG, e o ganho do INA 122 é 5 sobre 200K, 5 mais 200K sobre RG. Então depende do RG e depende do amplificador de instrumentação, né? A corrente que vai passar por aqui. Né? Que ela vai ser a diferença das duas vezes o ganho que eu ajustar ali no meu circuito, dividido pelo valor, né, dessa resistência R aqui. Tá? Então, é uma outra fonte de corrente de tensão. Essa aqui é mais interessante porque eu consigo amplificar o sinal, né, de saída do amplificador operacional, né, a corrente que vai ser jogada em cima da minha carga. Como é que eu faço isso? Eu boto aqui, como a corrente só tem um sentido aqui para percorrer, ela não se divide em dois, que nem o outro exemplo, né? Então, a corrente que o amplificador de instrumentação empurra aqui é beta vezes menor que a corrente que flui aqui por esse ramo, né? Por conta do ganho do transistor. E a vantagem desse cara aqui, né? Que a corrente que passa para cima da carga é a própria corrente aqui que está no elo de é a própria corrente E, né?
que é o que está no elo de realimentação aqui do circuito. Então, ele não, se eu botasse a minha carga aqui, né, eu teria um erro, porque a corrente de coletor não é exatamente igual à corrente do emissor, mas por conta de eu estar ligando no emissor, né, então o transistor aqui consegue amplificar e a carga consegue receber exatamente a corrente que é dada, né, por VB menos VA vezes o ganho do transistor dividido pelo valor dessa resistência. Ok? O único cuidado que eu tenho que ter, né, para garantir que o ganho do transistor aqui, né, que a corrente que passa por aqui respeite o ganho do transistor, o VCE tem que ser maior do que 0,3 volts. Quanto que dá o VCE? É o VCC menos a tensão aqui, Rx vezes I. Então, essa tensão aqui, VCC, menos essa tensão que fica em cima da carga. Tá? Isso é o que sobra aqui para o transistor aqui, para ele. Então, se ele tiver com mais do que 0,3 volts, né, então a corrente de emissor é beta mais 1 vezes a corrente de base do transistor. Tá? Então, essa aqui seria uma fonte de corrente bem versátil aí que a gente pode utilizar aí nos circuitos aí, por exemplo, para estimar, né, uma resistência desconhecida medindo uma tensão conhecida. Né? Então, se eu pegar botar um voltímetro aqui nesse ponto, né, a tensão que aparece aqui uma vez conhecido o valor de I, né, é Rx vezes essa corrente. Tá? Então, se eu calibro aqui essa corrente para saber o valor dela, por exemplo, 1 miliampere, 1 microampere, 1 ampere, então a resistência aqui, a tensão que vai se dar aqui é simplesmente o produto 1 vezes o valor do Rx. Então, em volts vai aparecer exatamente o valor do Rx. Tá? Então, a gente pode construir um ohmímetro medindo tensão. Então, é um circuito bastante útil, né? Bastante utilizado na eletrônica. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, professor. Muito bem. Eu vou discutir hoje com vocês também os circuitos limitadores aí, tá? Então, antes de comentar isso, só relembrando aí, vocês a questão dos diodo e diodo zênio, né? O diodo retificador e o diodo zênio, tá? Então, lembrar, tá, que nos circuitos limitadores, que a gente vai utilizar esses dispositivos ali, tá? Eu vou usar o modelo mais simples aí para fazer a análise do circuito. Eu não vou usar corrente exponencial nem nada, nem para o transistor, nem pro diodo retificador e nem para o diodo zênio. Então, o modelo que eu vou utilizar é o modelo mais simples possível, né, para o diodo, né? Então, se a gente imaginar um diodo retificador, né, um circuito do tipo uma fonte que pode ter uma tensão qualquer, uma resistência, e for medir aqui a corrente ou o comportamento desse diodo, a gente vai ver que enquanto V aqui não superar a tensão VD aqui do diodo, né, a corrente aqui no circuito, a corrente que vai circular por aqui, ela é nula, né? Então, se V não superar o VD, né, o I aqui é igual a zero, ou seja, esse diodo está aberto. Se a tensão for negativa, então ele está pior ainda, né, ele está mais aberto ainda. Né. No momento que eu chegar na tensão VD, né, qualquer tensão acima desse aí vai circular uma corrente aqui, né, então essa corrente aqui ela está 90 graus, né, isso não acontece, na verdade assim, é uma curva, né. Mas para fazer a análise dos circuitos ficaria muito complicado, né? Trabalhar com a corrente de forma exponencial. Então, se adota, né, que o comportamento dele é dessa forma, né? Até VD, até
antes de VD, né, a corrente é zero, e depois de VD, o diodo é um curto-circuito com uma fonte exatamente de valor VD aí que a gente utiliza, né, os 0,7 volts. Alguns modelos usam 0,6, 0,65, mas é em torno disso, tá? Por isso que eu até botei aqui aproximadamente 0,7 volts. Então eu posso representar esse circuito como sendo um diodo ideal, ou seja, uma chave, né? Num sentido ele está conduzindo, no sentido contrário ele não conduz, e em cima disso uma tensão de bateria de valor VD ou de valor 0,7 volts. E no caso do transistor Zener, né, então o meu modelo já é como se tivessem dois diodos, né? Então, opa, desculpa, só para fechar aqui o comentário, né? Então, como vocês podem ver, né, só tem um ponto de comutação, né? O antes do VD e o depois do VD, né? Então, só circula corrente quando o V for maior, né? Superar a barreira VD, tá? Então, quando ele está conduzindo, né, eu considero o diodo como um curto. Então, se eu for fazer a mesma análise, né, em cima do diodo Zener, né, botar uma fonte, uma resistência e o diodo, né, eu vou ver que, diferentemente do diodo, né, o diodo aqui só permite corrente nesse sentido, no sentido contrário não tem, né? Ou ela é tão baixa, tão baixa, tão baixa que a gente diz que ela é zero, tá? Mas, enfim, o diodo não conduz nesse sentido e conduz no sentido direto e não no sentido reverso. No caso do Zener, não é isso que acontece. Né? No caso do Zener, ele conduz se ele estiver reversamente polarizado e conduz também se ele estiver diretamente polarizado. Se eu aplicar uma tensão aqui que supere a tensão que eles chamam de tensão de Zener, né, que é essa tensão VZ aqui, a corrente que vai passar pelo circuito aqui, ela então acontece. Se essa tensão V que for menor que a tensão de Zener, a corrente cai a zero. E se eu inverter a tensão aqui dessa fonte, ou seja, eu botar o positivo agora nesse sentido, ele vai estar no mesmo conceito do diodo, né, diretamente polarizado. E, portanto, ele vai conduzir se a tensão V aqui superar a tensão da junção do diodo normal, né, que é os 0,7 volts. Então vejam que tem agora dois pontos de comutação. Uma se a tensão for muito positiva, superior a VZ, e outra que a tensão é muito negativa e inferior a VD. Então a gente pode dizer que o modelo do diodo Zener, né, são dois diodos ideais, num sentido uma bateria de tensão VZ e no outro sentido a bateria de tensão VD. Tá? Então ele é um diodo num sentido e ele é um diodo Zener, né, no outro sentido. Tá? Então tem dois pontos de comutação. Tá? Então, como eu comentei, né, dois pontos de comutação quando V é maior que VZ ou quando V é menor do que menos VD. Nesses dois pontos, o diodo Zener está conduzindo e no meio deles, né, no intervalo entre esses dois valores, né, então a corrente é nula. No caso do diodo, ela é nula para tudo que for abaixo de VD. E no caso do Zener, o que estiver entre VZ e VD. Bueno, então eu com esses dois elementos aí, tá, eu então posso construir um outro tipo de amplificador agora, tá, explorando, né, estas características aqui, né, do diodo estar conduzindo em uma determinada região e não conduzindo em outra determinada região. Tá? Então eu posso explorar essa característica, então criar um circuito limitador ou ceifador também, vocês
podem encontrar esse termo aí, né? O cara que remove uma parte do sinal de resposta do amplificador, tá? Então, isso eu consigo fazendo, então, com a associação de diodos Zener e diodos retificadores e fonte DC no meu circuito do meu amplificador, né? Aonde que eu coloco esses elementos? Ou na saída do amplificador, né? Ou então no elo de realimentação do meu amplificador. Tá? Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Tá? Eu tenho um amplificador do tipo inversor, tá? Com duas resistências, né? R e 10R. Então, se eu for equacionar o valor desse amplificador aí, né, o ganho do amplificador, né, em última análise, e a função de transferência dele, né, eu vou ver então que o V0 é menos a resistência de realimentação, 10R, dividido pela resistência de entrada, R, vezes o VI. Né? Então, o V0 é menos 10 VI. É um amplificador inversor com um ganho 10. Se eu for traçar a função de transferência desse amplificador aqui, né? Então daria algo desse tipo. Para com um valor VA, a resposta é menos 10 VA. Tá? Então, bom, a pergunta aqui que fica é: até onde vai essa reta aqui, pessoal? Hein? De que valor até que valor isso aqui é válido? Isso é válido para qualquer valor? V0 é igual a menos 10 VI para qualquer valor de VI, pessoal? É válido para o valor da tensão de alimentação É do isso. amplo. Então ele tem uma saturação aqui, concorda, Júnior? Sim. Tá? Então, mas dentro da região linear a gente considera então que este valor vale esta expressão aqui, tá? Então, dentro da faixa de resposta linear, aquela curva ali acontece, né? E o ganho então vale menos 10 vezes o valor da entrada. Bom, mas de repente eu gostaria, não na tensão de alimentação, mas antes disso aqui, eu gostaria de barrar esse ganho aqui, de limitar o ganho desse amplificador. Então, será que é possível isso? Então, essa estrutura é exatamente, a ideia é exatamente essa, tá? Eu quero é, reduzir a resposta do meu amplificador, né? Depois de um determinado ponto ali, tá? Eu não quero que essa reta aconteça dentro de todo o intervalo dinâmico do amplificador, tá? Mas eu quero restringir a faixa de valores possíveis para isso aí. Então, como é que eu posso construir um circuito dessa forma? Então, até a ideia é bem simples, né? Eu continuo projetando o amplificador do mesmo jeito, ou seja, eu tenho lá meu amplificador operacional e as resistências ali de realimentação e de entrada iguais, né? R10R, aqui para um ganho de 10 vezes. E na saída, por exemplo, né, uma das soluções, né, na saída aqui do meu circuito, eu boto uma associação de dois diodos Zêneros de tensão VZ aqui, VZ uma tensão qualquer aqui, né? E uma resistência ali para limitar a corrente, né, que circula aqui pelo circuito. Então, fazendo isso, eu não altero o ganho do amplificador. O ganho do amplificador vai continuar sendo menos 10 vezes o valor da minha entrada. Porém, este valor aqui, ele não, esta curva de transferência aqui agora não é mais essa reta do jeito que ela está colocando aqui. Os Zenners em algum momento vão atuar aqui nesta
nesta resposta aqui do amplificador, está limitando, então, o alcance, né, do sinal de saída ali do meu amplificador. Então, se eu fosse, então, agora desenhar a nova curva, né, a nova resposta aí do meu amplificador, né, e supondo que esse VZ aqui é menor que a minha tensão de alimentação, obviamente, né, senão não funciona, né, então a minha curva de a minha função de transferência aí do amplificador, né, continuaria sendo uma curva do tipo V0 é menos 10 VI, só que se o amplificador atingir a tensão VZ, ou atingir a tensão menos VZ, ou o Zener de cima, ou o Zener de baixo, vão estar conduzindo, um deles vai estar conduzindo, né? E aí ele vai limitar, né? Vai grampear a tensão na saída, né? E a tensão da saída não vai conseguir ser maior do que a tensão do Zener. Então, se eu boto uma tensão VA aqui, que está dentro dessa faixa aqui de valores, né? A saída vai ser menos 10 VA. No momento que eu botar uma outra tensão VB ou VC, isso aqui, né, corresponderia aqui a 10 VB, e esse 10 VB fosse maior do que a tensão de Zener, então, em vez de eu ter V0 igual a 10 VB, eu vou ter V0 igual a menos VZ. Mesma coisa aconteceria, né, se a tensão aqui for negativa, né, por conta do que o amplificador é inversor. Ficou claro isso aí, pessoal? Ô, professor, Diga. aonde que entra a tensão de alimentação do... Ela estaria aqui assim, ó, Vitor. Vamos dizer. É que nem, Ah, tá. nem aqui quando eu perguntei e o Jonathan disse aqui, né? Se a gente for olhar aqui, né? Vamos melhorar aqui só um pouquinho o desenho aqui, né? Vamos dizer assim, né? Então, aqui, neste ponto, e neste ponto aqui, né? Seria o menos VCC e aqui seria o mais VCC. Obviamente, né, Vitor, tu não vai esperar trabalhar acima da tensão de alimentação, né, do circuito, né? Então tu não considera que isso aqui é um limitador, porque tu já chegou no limite do circuito, né? Mas dentro da faixa dinâmica dele, ó, ele é linear 100% da faixa, concorda, Vitor? Sim, sim, concordo. Só que agora eu acrescentei esse circuito, né? E esse circuito aqui, então, me limitou agora, né? O VCC estaria aqui e aqui, né? Mas então, dentro da faixa esperada, que seria deste ponto até esse ponto, ele já não é mais linear em toda a faixa. Ele só é linear agora entre VZ e menos VZ. Esta parte aqui se perdeu. Tá bom? Perfeito. Valeu. Muito bem. Eu posso usar isso tanto para amplificadores inversores quanto para amplificadores não inversores. Tá? O raciocínio é o mesmo. Eu tenho aqui um amplificador agora realimentado desse jeito aqui, né? O ganho dele vai ser a resistência que realimenta a saída para a entrada inversora aqui no AVR, dividido por R, mais 1, né? Porque esse amplificador é um amplificador não inversor. E de qualquer maneira, né? Então, a resposta, né, desse amplificador seria, então, V0 igual a 10 VI, agora amplificador não inversor, né? E esta resposta seria possível, né, em toda a excursão do amplificador, né, de menos VCC até mais VCC. No caso aqui, eu botando o Zener, né, então em VZ e em menos VZ, a resposta vai ser ceifada ali, né? Vai ser cortada. Dentro dessa faixa ele funciona linearmente e fora dessa faixa ele então
limita, né, a resposta de saída. Ok? Um detalhe também que é importante frisar, né? A curva de resposta do limitador não necessariamente tem que ser simétrica, tá? Eu posso ter uma expressão, uma curva que eu quero que seja não simétrica, né? Então, isso implica que os diodos Zener que eu vou utilizar aqui no meu circuito não necessariamente têm que ser iguais, tá? Eles podem ser de tensões diferentes. Tá? E por esta característica, né, de que a resposta não precisa ser necessariamente simétrica, né, os circuitos então limitadores têm assim muitas e muitas combinações possíveis, tanto de diodo Zener quanto de diodo normal, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, né? Não dá para explorar todas as combinações, né? Então mostra-se algumas, né? E por extensão a gente tenta entender, né, os demais circuitos possíveis, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um amplificador com ganho, um amplificador inversor com ganho -3, né? E eu botei aqui uma associação aqui de dois Zeners de tensão diferentes. Tá? Esse Zener aqui funcionando com 3,3 volts e esse aqui funcionando com 6,8. Então, o ganho -3, né, seria essa reta aqui que vai do pontilhado aqui até o pontilhado. O que vai acontecer? Quando a tensão for positiva, este Zener aqui, ó, vai entrar em condução em 6,8 volts. Ou seja, quando ele chegar em 6,8 volts, ele vai grampear e não vai sair mais daquela tensão ali. Então, a saída vai ficar limitada positivamente em 6,8 volts. E quando a tensão for negativa, a tensão agora está sendo aplicada de cima para baixo aqui, desculpa, de baixo para cima aqui, então esse diodo aqui vai conduzir. Quanto que ele vai grampear? Em 3,3 volts. Ou seja, quando a tensão ficar negativa menor do que -3,3 volts, ela vai ficar grudada em 3,3 volts e não sai mais daquilo ali. Ou seja, a minha região de linearidade vai de -3,3 a mais 6,8. Fora disso aqui, ela fica saturada ou em 6,8 ou em -3,3. Ô, professor, Sim, fala, Júnior. só uma dúvida que me surgiu aqui. Pois No não. momento que tu, por exemplo, grampeia ele a tensão em -3,3 volts, tu Uhum. vai ter a queda de tensão do outro diodo ali também, né? Em Ah, 0,7, sim, sim. Eu certo? tô, lembra que quando eu fiz aqui, né? Tudo tá assim para depois a gente complementa, né? Mas, Uhum. deixa eu ver aqui. Eu quis mostrar isso aqui, ó, né? Sim, É ideal, né, que tu tenha aqui o VD e o VZ, né? Quando tu bota sim, Zener em série, tu tá enxergando, tá certo? Ó, um vai ter VZ e o outro vai ter VD, né? sim. Para arredondar aqui, para explicar aqui de forma assim simplificada, né? Tu tem razão, né? Isso aqui vai ficar mais VD, né? E aqui vai ficar Uhum. VD menos 3,3 volts. Tá, mas eu Sim, desconsiderei aqui até porque o 3,3 é muito maior do que o 0,7 e o 6,8 também é muito maior que o 0,7. sim, Mas tu tem razão, tá? Vai acontecer isso porque se esse aqui está conduzindo, aqui tem um diodo. Se ele sim. está grampeando, é porque esse aqui tem um diodo, né? De qualquer forma, se Uhum. é um diodo, né? Ou assim, ou assim, né? Tem razão. Beleza. Então, um exemplo, eu não preciso botar só diodo Zener, né? Eu posso botar um diodo comum aí, né? Então, eu quero determinar a resposta e a função de transferência do amplificador desse tipo aqui, né? Então, eu
apliquei na entrada dele um sinal senoidal, não especifiquei aqui nenhuma frequência, então é um ômega T ali, né? Pode ser 100 Hz, 200 Hz, 1 kHz, pode ser qualquer frequência ali, tá? Não importa. E ele é um amplificador não inversor, o ganho dele 90K sobre 10K dá 9, mais 1, por ele ser não inversor, então é um ganho de 10 vezes. E na saída aqui, então eu boto aqui em série, né, com a saída do meu amplificador, um resistor e um diodo. Quando é que esse diodo conduz, né? Então, se a tensão for positiva, qualquer tensão positiva, o diodo fica reversamente polarizado. Então, ele fica aberto, né? E a tensão V0 aqui fica desconectada aqui desse GND aqui, né? Então, o V0 é o próprio V0. É a tensão que der aqui, desde que seja positivo. Quando eu pego e inverto a tensão, ou seja, eu inverti aqui na entrada, né, a saída aqui também vai inverter, né? Vai ficar, né, essa tensão é negativa aqui vai ser 10 vezes uma tensão negativa, também vai ser negativa aqui na saída. Aí o que acontece? O diodo vai conduzir, né? Ou seja, vai estar mais positivo aqui no terra do que está aqui na saída V0. Então o diodo vai conduzir, né? A corrente vai nesse sentido, né? Então, o que vai aparecer ali? Uma tensão VD de valor 0,7 volts. Ou seja, o V0 aqui não vai superar menos 0,7 volts. Se o diodo fosse ideal, seria 0 volts, né? Seria um curto-circuito simplesmente, né? Mas esse aqui é um modelo que é um pouquinho melhor do que só conduz ou não conduz, né? Ele conduz, mas grampeia aqui 0,7 volts. Ok? Se eu fosse, então, tentar estimar, né, a resposta aqui do meu amplificador, né, tendo, então, um sinal do tipo 2 seno de ômega t, de frequência qualquer, né? Então, está aqui o meu sinal da minha entrada, né? O amplificador, como o ganho é 10, né, ficaria 20 ômega t, né? 20 seno de ômega t, né? Então, para a parte positiva, o diodo não conduz. Então, o semiciclo positivo aqui do VI é o mesmo na saída, né, multiplicado por 10 vezes. Quando o sinal inverte, a tensão ficaria negativa, né? Então, eu poderia, sem o diodo, né, eu poderia estimar qual é o valor de resposta aqui do meu amplificador, né? Seria esse pontilhado que está aqui, né? No momento em que o V0 fica igual à tensão VD, né, o diodo começa a conduzir. E nesse momento, então, o V0 fica fixo igual a 0,7 volts. Tá? Então, com o diodo, a resposta é esta aqui, né, ceifada, né? E sem o diodo, né, então seria o sinal de onda completo. Tá? Por isso, então, o circuito também é conhecido por ceifador, né? Ele cortou, né, fez um corte aqui na resposta, na saída do meu amplificador. Se eu for desenhar, então, a função de transferência aqui desse amplificador, né, o amplificador aqui, né, a reta aqui, né, seria uma reta do tipo 10 VI, né, só que chegando em menos 0,7, ele fica então grudado, né? Então fica cortado igual a 0,7. A parte positiva ele é linear, né? E para a parte negativa, a partir de 0,7 volts, ele já não responde mais de forma linear, né? Mas ele está saturado, né? Está cortado ali, igual a menos 0,7 volts. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Sim. E se eu coloco uma situação desse tipo, né? Então eu tenho o mesmo amplificador com ganho 10 vezes, tenho um sinal senoidal do tipo 2 seno de ômega t, e agora boto aqui dois diodos, né? Um diodo ligado direto ao GND assim, e o outro diodo ligado ainda com uma fontezinha aqui de 2 volts, por exemplo. Então, o
que daria isso como resposta, né, a saída? Então, olhando aqui, né, o circuito, né, onde é que o diodo D2 conduz, né? Então, o diodo D2 conduz quando a tensão V0 for positiva maior do que a tensão VD aqui desse diodo, né? Então, quando o V0 for maior do que 0,7 volts. Se isso acontecer, o que, que acontece ali na saída? Se o diodo está aberto, não tem conexão entre o GND e o V0. Logo, o V0 é o próprio V0. Se o diodo está conduzindo, vai aparecer então uma tensão ali, né, de 0,7 volts, ou seja, o V0 não vai superar este valor aqui de 0,7 volts. E no caso do D1, o que, que acontece? Onde é que esse diodo aqui vai conduzir? Quando a tensão de saída aqui do V0 for menor do que a tensão da minha fonte, 2 volts, mais a tensão em cima do diodo aqui, a junção aqui do diodo, que é 0,7. Ou seja, a partir de 2,7 volts, o V0 fica fixo igual a 2,7 volts. Se tiver acima desse valor, né, se for menos negativo do que 2,7, o diodo fica aberto e aí V0 fica livre ali para ter a tensão que ele quiser. Tá? Abaixo de 2,7, grampeia-se 2,7 volts e acima disso, então, ele fica livre. Então vejam que tem uma faixa de valores, né, em que os dois diodos estão abertos. Nesse momento, o amplificador, então, tem o ganho 10 vezes o valor de VI. Fora desse intervalo, ou o diodo D1 ou o diodo D2, né, D1 ou D2, vão estar conduzindo e vão estar limitando, então, a resposta desse amplificador. Então, se eu for representar, então, a resposta desse circuito aqui, né, eu teria, então, algo desse tipo aqui. Né? Eu aplico aqui o meu sinal de entrada VI, né, 2 seno de ômega t, não importa a frequência aí, né? Como o ganho é 10, né, então a resposta esperada seria o pontilhado aqui. Né? Mas o que, que acontece? Quando o VI aqui é positivo, vai dar o V0 positivo também. No momento que ele tentar superar o 0,7 volts, o diodo D2 conduz. Se o diodo D2 conduz, fica grampeado ali na saída 0,7 volts. Se a tensão diminui, fica menor do que 0,7 ou negativa, o D2 fica aberto. Ok. E o D1, quando é que ele conduz? Se a tensão for menor do que menos 2,7 volts. Então, entre 0,7 e 2,7 volts, o amplificador é o amplificador, ele está trabalhando na região linear. Fora disso, ou ele vai grampear em 0,7 ou ele vai grampear em menos 2,7 volts. Então, a linha cheia é com o circuito com os diodos, né? E a pontilhada, né, seria sem ter os diodos na saída. Se eu for, então, desenhar a função de transferência desse amplificador, né? Então, para a reta, né, 10 VI, né, se tiver acima de 0,7, fica 0,7, e se estiver abaixo de menos 2,7, fica menos 2,7. Qualquer coisa entre os intervalos vale a equação V0 igual a 10VI. Tranquilo aí, pessoal? Tudo certo?
Sim. Sim. Ok. Bom, já que a gente pode empregar isso, tá? Então, uma das utilizações aí dos circuitos limitadores aí, né? Tem várias, né? Mas uma assim de uso prático é usado em circuitos de áudio, tá? Então, para quem gosta de música ou entende um pouco de música, né? Os pedais de distorção, né, utilizam, né, entre outras distorções, utilizam essas de clipping, ou de ceifar o sinal, ou de limitar o sinal, né, de resposta do amplificador. Então, eu vou mostrar para vocês que o Tina tem uma função que é bem interessante, que eu posso carregar um sinal de áudio na minha simulação e depois reproduzir aquilo ali para ver, né, que resposta que esse circuito dá. Então vamos imaginar um amplificador aí, um amplificador inversor com ganho de 10 vezes, tá? E na saída deles eu boto aqui dois diodos aqui em antiparalelo, né, que seria equivalente a ter um Zener de tensão bem baixinha, né, de valor 0,7 volts de tensão de Zener. Não temos Zener de 0,7. Zener, menor tensão que se encontra aí comercialmente está na faixa, eu acho que é 2,4 volts. Abaixo disso, não, eu pelo menos não conheço se tem algum componente desse tipo. Tá? Então, eu vou então substituir, né? Quero botar uma tensão bem baixinha, então eu vou botar dois diodos normais. Eu vou simular aqui o efeito aqui e mostrar para vocês. Ô, professor, Diga. só rapidinho, existe alguma forma de associar esses resistores, esses diodos Zenners para obter outros valores de tensão? Sim, se tu botar dois em série, tu vai ter o Sério? tensão, né? Se tu tiver dois Zener de Uhum. 2,4, vai ter a mesma coisa que um Zener de 4,8 volts. É normal isso. É como se tu fosse Sim, uma associação de resistores, tranquilo. beleza. Só por, Sim, só por descargo de sim, consciência. sim. Pode fazer, sim. Funciona certinho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já fiz aqui. Então, eu botei aqui dois amplificadores para comparar, tá, pessoal? Esse aqui é um amplificador com ganho 10. E aí eu botei aqui o circuito ceifador aqui na saída, tá? Igual ao que eu botei. Aqui no exemplo eu botei 100K e 10K. Dá no mesmo, tá, pessoal? 10K e 1K, né? A relação continua sendo 10. Tranquilo? Sim, Tudo bem. E agora eu peguei aqui, botei para comparar, né? Eu peguei aqui e botei um amplificador também inversor, só não botei o limitador na saída. Vou aplicar um sinal de áudio conhecido aqui e vou ver então a resposta. O que que dá, né? Na saída do circuito ceifador e do circuito normal. E aí vou comparar aqui, vamos ver se vocês conseguem perceber, né? Eu não tenho ouvido muito afinado, eu não tenho ouvido absoluto, né? Então, mas eu percebi que tem uma diferença. Então, eu vou mostrar aqui, ó, pessoal, eu clicando aqui em cima do gerador de sinal, tá? Eu tenho a possibilidade de configurar esse gerador para múltiplas funções. Eu posso fazer ele ser um gerador de pulso, um degrau unitário, um sinal senoidal, cossenoidal, onda quadrada, triangular, uma função que eu especifico aqui qual é o tipo de sinal que eu quero. Aqui também é um outro gerador que eu posso definir, né,
construir lá o formato da minha onda, né? E tem uma última opção aqui, que eu não sei se você já tinha visto isso aqui, que eu consigo, então, importar um arquivo Wave, tá? Eu consigo pegar um arquivo de áudio aqui e carregar aqui na minha simulação. Então, eu peguei na internet um arquivo de áudio, então, simplesmente pega ali, clica ali e manda abrir um ponto .wave, tá? Eu carreguei um determinado arquivo de som aqui, né? Agora não entendi por que. Ok, carreguei ali o arquivo de áudio. E agora eu vou simular. Eu sei que esse arquivo de áudio ele tem quase 6 segundos de duração, tá, pessoal? Então eu vou fazer uma análise transiente aqui e vou dar o tempo aqui de 0 até 6 segundos. E vou mandar ele calcular, né, o sinal aí, né, o que é que vai dar como resposta segundo ali, né, a função de transferência de cada amplificador. Então ele está mostrando aí o desenho do sinal aí. O meu PC aqui está subiando aqui o HD, né, está apanhando aí para desenhar aí. Ele desenhou a entrada, a saída e a resposta ceifada. Vocês viram qual é o efeito desses diodos aqui na resposta do amplificador aqui, pessoal? Sim, no caso, Ele arrancou as pontas aqui, vamos dizer assim, né, o conteúdo harmônico de mais alta frequência que ele capou, né? Vocês perceberam isso aí, né? O miolo as aqui do sinal está mais ou menos constante, né? É isso? e com isso ele, tipo, ele melhora a qualidade do som, é isso? Não, É essa a não, ideia dele? ele vai dar uma distorção. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o pedal de distorção de uma guitarra faz esse efeito aí de ceifar, né, uma parte do conteúdo, né, do sinal original. Vocês percebem que ele cortou aqui, né? É como se a gente botasse uma linha aqui, né? Ó, tudo que está acima sai fora, o que está abaixo ele permite passar. Vocês enxergam isso aí, não é? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá claro isso, né, pessoal? O verde é o sinal, esse amarelo aqui amplificado, ok? E o marrom aí é o sinal ceifado. Tranquilo, pessoal? Que amarelo, professor. Deixa eu botar aqui. É o primeiro que apareceu É o ali, o primeiro que menorzinho. apareceu aqui. Ah, tá. Então agora eu vi. É o sinal original, né? O que é o circuito que eu fiz, né? Eu fiz um amplificador, né? Então tem um sinal de entrada que é bem baixinho, aí que é esse sinal, sei lá que cor que é essa aqui, né? Eu acho que é meio amarelado, tá? Então, esse é o sinal de entrada, tem amplitude, ó, pessoal, de até 300 milivolts. O sinal de saída, ó, já tem um sinal que vai até quase 2 volts. Tá? Então, ele está amplificado em relação a esse sinal aqui que é a da minha entrada, né? O arquivo de áudio, está aqui, ó, áudio, o VO e o VO clipado. O VO clipado, o que ele faz? Ele amplifica tudo, exceto os picos aqui, né? Então vocês veem que ele arrancou ali as variações muito abruptas ali. Tá certo, pessoal? Sim. Bom, agora vamos ver o efeito disso aí. Agora eu vou tocar aqui, vamos ver se vocês conseguem perceber, tá? Eu vou tocar primeiro o sinal só amplificado. O que vai dar? Então eu marco aqui a minha forma de onda e dou um play aqui, tá, pessoal? Então eu consigo ouvir isso.
Tá? Vocês ouviram aí, pessoal? Sim, deu para ouvir. Deu para ouvir ou tá muito baixo? Vamos ver como é que vai ficar o próximo. Vou tentar aumentar aqui, vamos ver se ficou melhor agora. Melhorou? Sim, melhorou. Tá. Agora eu vou tocar o ceifado aqui. Então, é só marcar. Aí ele marca um e desmarca o outro. Vamos ver se o computador ajudar aqui. É que é muito pesado aqui simular, gerenciar o zoom e fazer, né, tudo ao mesmo tempo. Né? Não há. Ele desmarcou a saída do amplificador e agora vai botando do limitador. Né? Tá, então agora vou tocar. Prestem atenção, principalmente nessa primeira parte aqui, vejam se vocês percebem a diferença entre um sinal e outro. Vocês notaram a diferença, pessoal? Ah, professor, tem muito ruído junto do áudio, eu não consegui perceber. Para mim pareceu um pouco mais alto. Não, não só isso, É, pessoal. Parece que ele está como se estivesse distorcendo. Sabe quando os caras pegavam aqueles rádio de carro lá e botavam no amplificador no 100% lá o som ficava todo distorcido, né? Eu vou passar esse arquivo e o circuito para vocês, vocês podem experimentar em casa, né, no computador de vocês. sim. Vão ver que dá uma diferença. Eu vou tocar de novo aqui, ó. Parece que está reverberando o áudio. Ele parece que está, né, me passa a ideia assim de que está esgoelando já o amplificador, né? Na verdade, o que a gente fez foi isso, né? A gente retirou essa, essas amplitudes aqui, né? E, e com isso, então, o sinal de áudio ele fica com essa característica. Aí eu não vi quem é que falou que achou que estava tocando mais alto. Viu, Vitor? Vitor, ó, é só olhar aqui, ó, Vitor. Vê que aqui é o sinal em verde aqui, ele está de -2 a 2, tá? Sim. E o sinal em vermelho está de -0,5 a +0,5. Então, em termos de amplitude, ele não está maior. Ele está. Tanto que quando a gente manda plotar os dois sinais, esse em vermelho fica dentro aqui do verde, né? Consegue ver o verde maior, né, do que esse cara aqui. Mas o efeito que tu percebe no teu ouvido, né, é que como tudo aqui tem a mesma intensidade, né, parece que o som está mais alto, mas é que na verdade aqui nesse outro ele Ele tem. tá mais constante, né? Exato, exato. Esse é Tá, o, entendi. esse é o efeito. Ó. Se eu marcar aqui, ó, vai ver, em termos de amplitude, esse aqui está mais elevado, né? Só que tu não percebe isso dessa forma, mas é. Ó. Se a gente tivesse um decibelímetro para medir, né, tu veria que aqui, ó, nesta ponta, nessa aqui, ó, nessa aqui, o sinal estaria mais intenso, né? Se a gente medir o mesmo com esse aqui, a gente não vai ter uma medida de decibéis menor. Só que nos parece mais alto por conta do que ele está constante, né? Sempre com o mesmo volume. Aí o ouvido percebe isso de uma outra maneira. Né?
tá? Mas o efeito mesmo da distorção é justamente cortar, né? Tu vê que essa pontinha aqui é essa ponta aqui, ó, que foi suprimida aqui, né? Ó, é só olhar aqui, ó, nesse intervalo aqui também, ó, foi cortado aqui o sinal que está aqui em cima. Vocês conseguem enxergar isso aí, né? Sim. Bom, então, este é uma das aplicações dos circuitos limitadores. Não é a única, né? Mas é uma aplicação, né, que se pode utilizar aí, né? Comercialmente se pode fazer uso disso aí. E eu achei interessante mostrar isso para vocês, tá? Porque agora a gente pode botar um sinal conhecido, né? E escutar o resultado da simulação, né? E ver se aquilo ali se tornou uma coisa, vamos dizer assim, que melhorou ou que piorou, né? O, a resposta lá para o ouvido lá, né? Então, o pessoal que entende de música lá, enfim, né, eles usam bastante esse tipo de circuito aí, né? Ok? Então, continuando, eu mostrei, então, todos os circuitos, a característica é que eu botava o ceifador aqui na saída, né? Então, eu tinha que botar um resistor limitador aqui e o meu circuito de ceifagem, então, em série, né? E isso conectado aqui a minha saída do meu amplificador. Não é o único jeito de fazer isso. Eu posso botar esses elementos aí também no elo de realimentação, no loop de realimentação. Então, por exemplo, né, colocando um diodo aqui, né, um paralelo aqui, então, com o meu resistor de realimentação. Né? Então, isso, todas as demais combinações. Eu posso botar diodo Zener, fonte de alimentação, posso fazer uma série de combinações. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? Então, isso também, né, vai afetar, né, a resposta ou o comportamento do meu amplificador. Né? Então, aqui eu tenho um amplificador inversor, ganho é menos 4, né? 40K dividido por 10K, então ganha menos 4. Se eu não tivesse esse diodo, né? Só tivesse o circuito assim, né? O V0 é menos 4 VI, acabou, né? O que acontece agora quando eu coloco este diodo, né? Quando eu coloco esse diodo, imaginando ele no modelo mais simples ali possível, né? Ou seja, ele é um curto-circuito ou um circuito aberto. Se eu mandar a corrente neste sentido aqui, ou seja, do VI para o V0, né? A corrente andar nesse sentido, esse diodo aqui está aberto, porque ele está reversamente polarizado. Então é como se ele não tivesse no circuito aqui e o V0 é menos 4 VI. Agora, se a corrente estiver nesse sentido, o que acontece? A corrente tentaria passar pelo resistor e ao mesmo tempo passar por cima do diodo. Como o diodo é um curto-circuito, ele favorece a passagem de corrente por ele, né? Ele eliminaria aqui, então, o resistor, né? E eu teria um curto-circuito aqui entre a saída e o meu nó aqui da realimentação negativa. Então, a questão aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse amplificador é saber quando é que o diodo está aberto ou quando é que o diodo está conduzindo. Né? Se a tensão é positiva, a corrente está nesse sentido, o diodo tá aberto e a tensão V0 é menos 4 VI. Agora, quando a tensão é negativa, a corrente vai inverter o sentido. Né? Então, em vez dela vir para cá, ela está indo para lá. Então, a corrente vai continuar sendo a tensão de entrada dividida por essa resistência, que nem era aqui. Né? Essa corrente que passa para cá é VI dividido por 10K. A corrente que passa para lá é VI dividido por 10K.
Só que agora a pergunta é por onde que essa corrente por onde que essa corrente I, que está indo naquele sentido, vai passar? Ou pelo resistor ou pelo diodo. Então, onde é que o diodo conduz ali, né? Então a resposta é quando o V0 for maior, né? Vamos superar a barreira de junção aqui, né? A tensão em cima do VD. Quando isso acontecer, o diodo dá um curto no resistor, mas grampeia exatamente a tensão VD em cima do amplificador. Né? Então, se a gente fosse desenhar aqui a curva de resposta, né? Então, se o sinal é positivo, a tensão é negativa. Né? Então, se o sinal é positivo, a corrente está nesse sentido e o diodo está aberto. Se o diodo não está ali, né? V0 é menos 4VI. Se a tensão é positiva, né? A resposta é negativa. Quando a tensão fica negativa, o que vai acontecer? Ele deveria, né? Está empontilhado aqui, né? Deveria responder dessa forma. Mas, quando o V0 atinge 0,7 volts, o diodo dá um curto e grampeia a saída, então, do meu amplificador para 0,7 volts e ele fica, então, nesta situação né, em 0,7 volts. Ou seja, a reta a curva de resposta aí, né, do meu amplificador seria menos 4VI, exceto se o V0 superar 0,7 volts. Nesse caso, ele vai ficar constante, igual a 0,7. Então, veja, eu não precisei colocar o diodo na saída, né? Eu posso colocar o diodo na realimentação. A vantagem dessa estratégia é que eu evito de botar um resistor a mais aqui na saída, né? A saída vai ser, então, direto em cima do amplificador operacional. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, mais um exemplo aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Eu vou deixar ali como exercício para vocês tentarem ali no Tina a simulação e ajudar vocês na resposta aí, tá? Então, eu tenho agora esse circuito aqui, ó. Eu combinei, além do amplificador inversor, né, um ganho -2, um diodo e uma fonte. Tá? Qual é a resposta do circuito? Bom, então se a gente não tem o diodo no elo de realimentação, o que vai acontecer? O ganho, né, V0 é menos 2VI. Acabou. A corrente I, né, vai ser a corrente vai ser a relação entre a tensão que eu tenho na entrada dividido por esse resistor de 1K. Essa é a corrente que vai passar por este diodo aqui, por esse resistor aqui. Quando o VI é positivo, né, a corrente vem nesse sentido, o diodo bloqueia aqui, né, e esta parte aqui vai sumir. Agora, quando a tensão é negativa, a corrente vai vir nesse sentido. E nesse sentido, esse diodo aqui está conduzindo. Né? Então, quando é que esse diodo está conduzindo é o ponto que eu preciso saber. Né? Então, ele vai estar conduzindo quando o V0 superar a tensão da bateria mais a tensão aqui do meu diodo, ou seja, quando ele superar 3,7 volts. Nesse momento, então, o diodo é um curto com uma bateria de 3,7 volts. Então, o V0 vai ficar grampeado em 3,7 volts. Fora disso, o amplificador responde como sendo menos 2VI. Então, se eu for desenhar, né, a função de transferência, a curva, né, vai ser V0 menos 2VI, exceto quando o V0 tentar superar 3,7 volts. Nesse momento, a curva fica achatada ali, né, fica ceifada ali, e vale sempre 3,7 volts. Ok, pessoal? Tranquilo?
Tranquilo. Bom, o Tina tem uma função que traça essa curva aqui para vocês. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá na ferramenta de análise e pede para o simulador traçar a curva de transferência DC. Tá? Então, se vocês fizerem isso, ele vai dar uma curva parecida com essa. Detalhe, tá, pessoal? Vocês têm que dizer qual é a faixa de valores de VI que vocês querem medir. Se vocês medirem, por exemplo, daqui até aqui, deste pontinho aqui até esse pontinho aqui, vai dar uma reta. Ele não vai mostrar esse joelho aqui. Vocês têm que esticar a curva, né? Tem que dizer de que ponto até que ponto, né? Para que ele possa, então, mostrar, né? A não linearidade aí desse amplificador. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então tá.